Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Após sua apresentação em Nova York, o presidente Jair Bolsonaro fez um balanço sobre o discurso na Assembleia da ONU. Ele divulgou o conteúdo nas redes sociais. Eu acho que a Assembleia Geral da ONU até veio numa época certa. O Brasil estava sendo enxovalhado por parte da mídia externa no tocante à questão ambiental e preservação da nossa Amazônia. Conseguimos aqui, com um discurso bastante objetivo e verdadeiro, mostrar que essa não é a realidade. Também colocamos muitas outras questões na pauta, o interesse do Brasil, juntamente com os Estados Unidos, em solucionar a questão da Venezuela, a nossa crítica à ditadura cubana, que continua interferindo em alguns países da América do Sul. Mostramos aqui que o Brasil está recuperando o seu grau de confiança no mundo todo, se transformando num bom ambiente para negócio, desburocratizando, desregulamentando, o que é mais importante, né? Um governo que administra pelo exemplo. Eu acho que, de forma geral, a nossa participação foi muito boa, o discurso foi bastante objetivo e bastante respeitoso para com todos. O Brasil, pela primeira vez, no meu entender, colocou o seu ponto de vista como um país que tem e merece ser respeitado. Senadores da base do governo e da oposição se articularam para adiar a sessão na Comissão de Constituição e Justiça, que discutiria a reforma da Previdência. A votação ficou para a semana que vem. A decisão foi uma manifestação de apoio ao líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, reclamou de interferência do Supremo, que autorizou busca e apreensão no gabinete de Bezerra e do filho dele, por suspeita de recebimento de propina em obras do Rio São Francisco. O Supremo Tribunal Federal vai julgar hoje à tarde a extensão de direito concedida ao ex-chefe da Petrobras. Como réu delatado, o ex-dirigente ganhou o direito de se manifestar por último no processo. Os 11 ministros do STF vão decidir se réus delatores devem apresentar suas considerações finais em processos antes dos demais acusados. Também vão avaliar se ações que não seguiram esse rito anteriormente devem ter suas sentenças revistas. O plenário do tribunal foi chamado a se pronunciar sobre a questão, depois da decisão que anulou, em agosto, a condenação, em primeira instância, ao ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Ele foi condenado pelo então juiz Sérgio Moro a cumprir 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa de Bendini alegou que a fase de alegações é considerada o último momento para manifestações das partes antes da publicação da sentença. A segunda turma da corte decidiu que o caso de Bendini deve recomeçar, porque, como réu delatado, o ex-dirigente deveria ter se manifestado por último. Com a decisão, o caso, que já estava na segunda instância, retrocedeu para a etapa de alegações ainda no primeiro grau. O precedente aberto ao ex-presidente da Petrobras levou outras defesas ao Supremo nas últimas semanas, para pedir a extensão do benefício. Agora, caso o Supremo concorde que outros réus devem ter esse direito, o mesmo pode acontecer em relação a dezenas de acusados da Lava Jato, incluindo o ex-presidente Lula. Para Lula, tornaria passível de revisão o caso do sítio de Atibaia, mas não o do triplex no Guarujá, em São Paulo. Apesar da importância do julgamento, a decisão da Corte não deve reverter em um efeito imediato, já que as defesas teriam que pedir, caso a caso, a anulação de sentenças. Para encerrar, o que antes era brincadeira de criança, agora em São Paulo virou meio de locomoção. Primeiro foram as bicicletas alugadas e agora a nova moda são os patinetes. Pelo menos 3 empresas fazem o aluguel de patinetes que ficam em pontos estratégicos da cidade. Mas antes de usar o serviço, é preciso baixar o aplicativo e fazer um depósito inicial para destravar o equipamento. Vamos conferir na reportagem. O que para muitos era uma moda passageira, no ano passado virou uma opção de transporte. São as patinetes elétricas.
que vêm sendo usadas como meio de locomoção em grandes cidades. Os patinetes, eles são responsáveis por uma parcela da micromobilidade. Ou seja, eles ajudam os deslocamentos num raio por volta de 1.000 metros a 1.800 metros do ponto de interesse. É uma distância que a maioria das pessoas estaria disposta a andar, pelo menos até 1.000 metros, 1 quilômetro, que daria 15 minutos a pé, mais ou menos, uma velocidade normal. E você teria a opção de usar o patinete para facilitar o seu deslocamento. Segundo dados de uma empresa de transportes compartilhados, o segmento cresce em média 13% ao mês. Em algumas cidades, até já superam a quantidade de bicicletas e chegam a percorrer mais de 11 mil quilômetros diariamente nos grandes centros. A gente tem uma pesquisa também feita com os usuários e mostra que mais de 40% deles utilizam para trabalho e estudo e fazem conexão com o transporte coletivo. Então, acho que ficou bem evidente que é usado sim para as viagens diárias, está servindo para a mobilidade na cidade de São Paulo. No vai e vem das ciclovias, patinetes e bicicletas já dividem o mesmo espaço. Uma opção a mais para quem prefere deixar o carro na garagem e fugir do trânsito. O patinete eu acho muito interessante porque você consegue pegar ele em qualquer lugar e deixar em qualquer lugar. Essa facilidade é enorme, né? A bicicleta, por exemplo, você tem que deixar em pontos específicos. Eu acho isso bem ruim. Aprender a dirigir já não é mais a prioridade para quem completa 18 anos. De acordo com o Detran de São Paulo, o número de emissões da primeira carteira de motorista apresenta uma queda consecutiva. De 2014 para 2018, quase 1 milhão de pessoas deixaram de ter interesse em tirar a CNH. A geração Y agora, os millennials, como a gente fala, eles têm outras opções. Então, os deslocamentos podem ser feitos por um aplicativo. As pessoas preferem gastar o dinheiro delas viajando, conhecendo outros lugares. E, realmente, o uso do carro tem caído. Muita gente que pode até ter tirado a CNH, mas não tem a experiência de dirigir, acaba não dirigindo, porque fica difícil, porque o trânsito de São Paulo é um trânsito difícil. Então, com essas novas, a tecnologia tem mudado o comportamento dessas gerações que estão chegando agora na maioridade. Concentrada em áreas mais específicas, as patinetes têm o aluguel mais caro que o da bicicleta e até mesmo no valor de corridas de carros de aplicativos. São R$ 3,00 para desbloquear e 50 centavos por cada minuto usado. Um valor que pesa mais entre as outras opções para se locomover. Hoje eu uso as bikes que ficam aqui espalhadas por São Paulo, no caso, né? Já usou alguma vez patinete? Não, patinete não. Por quê? Mais por uma questão de valor. Como eu trabalho com a bicicleta, eu prefiro fica mais barato para mim, no caso, né? Mais viável para mim utilizar a bicicleta mesmo. Vale lembrar que a patinete ajuda na mobilidade, mas não substitui os transportes públicos. Ela minimiza trajetos mais curtos que poderiam ser feitos a pé. Se a pessoa vai tomar o transporte coletivo para ir a um determinado local, o fato de haver ou não patinete não vai alterar a decisão dessa pessoa consideravelmente. A pessoa está disposta a andar até 15 minutos a pé, certo? Se tiver patinete, é um bônus. Ele pega o patinete, se tiver a infraestrutura correta, é um bônus, ele vai pegar isso aí. Eu fico por aqui, mais informações durante a nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais.